Você sabia que a ansiedade pode ser um pecado? Eu quero mostrar para você, à luz da Bíblia, sobre esse assunto. Eu quero dar aqui alguns motivos de muitas pessoas andarem ansiosas em nosso tempo. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu, pela Assembleia de Deus, e hoje eu quero começar falando sobre esse assunto, sobre a ansiedade. Eu vou dividir esse tema sobre ansiedade em alguns vídeos, e todos os dias de manhã eu vou estar soltando aqui um vídeo para abençoar a tua vida, falando sobre esse tema, que eu acredito que é um tema que deve ser falado, que muitas pessoas sofrem com esse problema. Que eu vou dar aqui alguns sinais, alguns motivos que levam as pessoas a ficarem ansiosas, né? Isso eu quero direcionar essa palavra às pessoas que estão em Cristo, que já nasceram de novo, que fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. Então, antes de nós irmos para o vídeo, nós começarmos a tratarmos sobre esse assunto, eu peço que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Aí você pode dizer, mas eu já sou inscrito, pastor, então deixa o seu like aí. E depois que você der o seu like, deixa um comentário sobre esse assunto, se você é uma pessoa ansiosa, se você passa por esse problema também, né? Ou então, se você gostar desse vídeo, se você gostou desse vídeo, também deixa um comentário aí, não vai lhe custar nada, amém? O nosso texto, eu quero começar tratando aqui em Mateus, capítulo 6, palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 24, na qual diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Em outras traduções está, não andeis ansiosos. Quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Agora o versículo 33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou dedicar um vídeo só para esse versículo 33. E aí vai fazer um sentido quando a gente chegar nesse versículo. Mas primeiramente vamos voltar para aquilo que Jesus está falando. Quero tratar sobre a ansiedade. Eu quero dar aqui alguns motivos que ocasionam a ansiedade na vida das pessoas. E a primeira delas é a falta de fé. Se você for ler o texto do versículo 24, 25 em diante, você vai perceber que Jesus está instruindo aquele povo que o estava ouvindo para que eles não ficassem temerosos, ansiosos pelo que eles tinham que comer, pelo que eles tinham que vestir, porque Jesus estava dizendo que Deus ele supriria as necessidades do seu povo. Se você for ler aqui o versículo que antecede ao versículo 33 e 32, ele vai dizer bem assim: de certo, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Jesus está dizendo o seguinte: Deus ele sabe de todas as nossas necessidades. Muitas das vezes a ansiedade ela é ocasionada, muitas das vezes por falta de dinheiro, por falta de comida, por uma conta que atrasou, por alguma coisa financeira que deu errado. Então muitas das vezes a ansiedade ela é gerada por essas coisas. Na maioria das vezes a ansiedade ela é gerada por isso. Alguma coisa que você tem que fazer que você não sabe se vai conseguir, alguma coisa que você tem que pagar que você não tem recurso no momento, né? Na maioria das vezes está ligada à parte financeira. Na maioria das vezes a ansiedade é gerada por isso, pela parte financeira. Claro que não se limita somente a isso, mas na maioria das vezes essa é a área que mais gera ansiedade nas pessoas. Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir me formar na faculdade? Será que eu vou ter recurso suficiente para fazer isso? Será que eu vou conseguir comprar um carro? Será que eu vou conseguir comprar uma casa? Será que eu vou conseguir ter uma moto? Será que eu vou conseguir abrir a minha empresa? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ter renda suficiente? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Então perceba que sempre as pessoas estão sempre ansiosas. Ai, será que vai dar? Será que eu vou conseguir
conseguir. Então a ansiedade, se você for perceber, sempre está sendo gerada pela área financeira. Por isso que Jesus está falando aqui no versículo 25, ninguém pode servir a dois senhores. Esse versículo vai fazer sentido mais lá para frente quando eu for explicar. Mas primeiramente, eu quero me ater à parte em que a ansiedade, ela é muitas das vezes ocasionada por uma falta de fé. Essa é a realidade. E a ansiedade, ela é pecado. Nós podemos encarar ela como sendo pecado. Pecado de quê, pastor? Pecado de falta de fé. Muitas das vezes a gente, cristão, agora direcionando a palavra para a gente que somos crente, nós temos várias promessas dentro da Escritura. Nós temos Cristo nesse versículo assegurando a gente que Deus, ele supre as necessidades do seu povo. Só que muitas das vezes a gente não confia que ele pode fazer isso. E é uma falta de fé, né? O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer bem assim, que todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles tenham fé, e que Deus, ele é galardoador daqueles a quem o buscam. Então todas aquelas pessoas que se aproximam de Deus, elas precisam crer que Deus, ele tem poder para mudar a situação tanto financeira quanto espiritual ou qualquer outra área que a pessoa precise. Ela tem que crer, ela tem que acreditar que Deus tem poder para fazer aquilo. E muitas das vezes a gente não tem fé para isso, a gente não acredita. Quando a gente começa a passar por tribulação, por dificuldade, a gente se desespera e se esquece que a gente tem um Deus, se esquece que tem um Deus que supra as nossas necessidades, a gente se esquece que tem um Deus, se a gente for olhar para a Escritura, a gente tem um Deus que abriu o mar vermelho, a gente tem um Deus que parou o sol e a lua, a gente tem um Deus que ressuscitou morto, a gente tem um Deus que curou a visão de um cego, que fez o coxo andar, que fez o surdo ouvir, que fez o paralítico andar. Então nós temos na Escritura, né, sinais e provas de que o nosso Deus tem poder para fazer. E muitas das vezes essa ansiedade que tu está sentindo, que tu pode estar sentindo aí, é uma falta de fé, é pecado, porque você não consegue confiar no Deus que você serve. Que muitas das vezes a gente diz, eu amo o Senhor, eu te amo, eu acredito, eu creio na tua salvação, mas quando o negócio aperta, cadê a fé? Cadê a confiança de que Ele pode fazer por você? E a gente não confia. Esse é que é o problema. Então a primeira aplicação que eu quero fazer sobre a ansiedade que é ocasionada e gerada na vida de muitas pessoas é falta de fé. As pessoas não acreditam que Deus pode resolver o problema delas. Então é uma falta de fé e é um pecado, né? E é um pecado que precisa ser confessado. Precisamos ir diante de Deus e dizer, Senhor, eu não consigo confiar em Ti. Eu não consigo acreditar que Tu pode suprir as minhas necessidades. Eu não consigo acreditar que o Senhor pode resolver o meu problema. Eu não tenho fé. E aqui para resolver, para dar também o antídoto, não somente levantando o problema, mas dando o antídoto para você, quem sabe está passando por esse problema, de que não consegue crer que Deus pode suprir as suas necessidades, que não consegue esperar que Deus venha suprir as suas necessidades. Se o problema é falta de fé, a Bíblia me ensina que o que gera fé na nossa vida é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo escrevendo vai dizer bem assim, ó, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então se você está passando por esse problema de ansiedade, não consegue confiar que Deus pode resolver o teu problema, não consegue acreditar que Deus pode suprir a tua necessidade, você precisa de fé. Porque o problema que está sendo ocasionado é a falta de fé. Como você não tem fé, você não acredita que Ele pode resolver. Agora, como que eu faço, pastor, para gerar fé? Para que eu tenha fé? Leia a Bíblia. Você precisa começar a ler a Escritura. Você precisa começar a buscar nela a solução para os teus problemas. Confiar nas promessas. Olhe para o Antigo Testamento, olhe para o Novo Testamento, veja as obras de Deus. Olhe para as obras que Deus fez, os milagres que Ele já operou. Isso, quando nós começamos a ler, quando nós começamos a enxergar todas essas coisas, essas palavras, elas geram fé em nosso coração. E aí eu vou ser capacitado a ter fé para confiar que Deus ele resolve o meu problema, que Deus ele pode fazer por mim aquilo que eu não consigo fazer. Então, o remédio para a pessoa que não tem fé, que não consegue acreditar que Deus pode fazer, vá ler a palavra de Deus. Ou vá assistir pregações de pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, que falem sobre as grandezas de Deus, que falem sobre aquilo que Ele faz. Um dos livros assim que eu acredito que mais pode ajudar a gente nesse problema é os Salmos. Leia os Salmos. Você vai ver grandes coisas ali, você vai ver as obras de Deus, você vai ver o poder de Deus sendo manifestado, né, dentro dos Salmos. Então, se o teu problema é esse, você precisa ir à Escritura para que você tenha fé. Amém? Então esse pode ser o teu problema, um dos problemas. Claro que eu vou ao longo desses dias falar sobre esse assunto, mas um dos teus problemas
de que você pode estar aí com ansiedade, eu não sei se vai dar certo, é falta de fé. Você não consegue acreditar que o Deus que tu serve pode resolver o teu problema. Imagine que você tem um amigo e esse amigo não acredita em você, não acredita na sua palavra, não acredita que você pode fazer alguma coisa por ele. Eu acredito que você se sentiria mal nessa situação de alguém não acreditar na tua palavra. Da mesma maneira, Deus, ele tem a palavra dele, ele nos assegura que ele resolverá o problema, só que muitas vezes a gente não acredita nele. Então isso é um pecado. Nós precisamos ir a ele e confessar esse pecado, de que nós não acreditamos, não conseguimos exercer fé sobre a palavra dele. Então que nós venhamos exercer fé a partir de hoje, para que nós possamos ter a solução para os nossos problemas. Amém? Feche seus olhos comigo aí e vamos orar nessa manhã nesse sentido. Soberano Deus, graças te damos por mais uma manhã, por mais um dia. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Pai, peço que o Senhor nos ensine, nos ajude, Senhor, nos capacite pela Tua palavra, pelo Teu Espírito a exercermos fé, Senhor. Muitas das vezes nós não conseguimos acreditar que o Senhor pode resolver os nossos problemas. Muitas das vezes nós não conseguimos crer que o Senhor tem a capacidade de suprir as nossas necessidades e nós não conseguimos confiar em Ti. Mas eu te peço nessa manhã que o Senhor, em nossos corações, em nossa vida, nos dê essa confiança, gere em nós essa confiança de que nós podemos confiar em Ti, que o Senhor há de suprir as nossas necessidades, seja financeira, seja com relação à doença, seja em um investimento, seja qual for a área, Senhor. Nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, de que o Senhor é capaz de resolver o nosso problema. Dai-nos fé, Senhor. Como disse aquele homem na Tua palavra, ajude-nos na nossa incredulidade. Dá a gente fé, para que nós possamos exercer essa fé sobre Ti, para que nós possamos obter do Senhor a solução para os nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like aí, deixa um comentário. O que você achou desse vídeo? Você concorda com esse assunto? Deixa um comentário aí. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.